Êxodo, a história da libertação e formação do povo de Deus. O livro de Êxodo ocupa um lugar crucial na Bíblia, sendo o segundo livro do Pentateuco, que inclui os 5 primeiros livros atribuídos a Moisés. O nome Êxodo vem do grego exodos, que significa saída ou partida, refletindo o tema central do livro, a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Além de narrar eventos históricos, Êxodo carrega um profundo simbolismo teológico, com aspectos que apontam para a obra de redenção que seria cumprida por Jesus Cristo. O livro de Êxodo pode ser dividido em 3 partes principais, representando fases diferentes da jornada de Israel. Capítulos 1-15. Escravidão no Egito e a libertação através das 10 pragas. Capítulos 16-24. A jornada pelo deserto e a aliança no Monte Sinai. Capítulos 25-40. A construção do tabernáculo e a presença contínua de Deus no meio do povo de Israel. O livro serve como base para a formação da identidade do povo de Israel, apontando para a salvação que seria alcançada por Cristo, comparando Moisés com o libertador final da humanidade, Jesus. A escravidão no Egito e o chamado de Moisés, Êxodo 1-4. O livro de Êxodo começa com o povo de Israel em escravidão no Egito. O faraó que conheceu José, o governante hebreu que havia ajudado o Egito a sobreviver a uma grande fome, morreu. Surgiu então um faraó novo que não conhecia a história de José e temia o crescimento populacional dos israelenses, que se tornou uma ameaça devido ao seu número crescente. O faraó impôs uma opressão ainda mais severa, forçando os israelitas a realizarem trabalhos propostos e a construir cidades para o Egito. Esse sofrimento é o pano de fundo para o nascimento de Moisés, o líder escolhido por Deus para libertar seu povo. Moisés nasceu sob uma lei do faraó, que ordenou que todos os bebês hebreus do sexo masculino fossem mortos, mas sua mãe o esconde e, eventualmente, o coloca em um cesto no Nilo, onde ele é encontrado pela filha do faraó e adotado. Moisés cresce no palácio real, mas ao compreender sua origem hebraica e ser testemunha de um egípcio agredindo um israelense, ele intervém e mata o egípcio. Temendo represálias, Moisés foge para o deserto de Midian. No deserto, Moisés se torna pastor e casa com Zípora, filha de Jetro, sacerdote de Midian. Durante este período, Deus se revela a Moisés através de uma sarça ardente, um arbusto em chamas que não se consome. Ali, Deus se apresenta como Eu Sou, revelando seu nome e soberania. Ordena a Deus que Moisés vá ao Egito libertar o povo de Israel, mas Moisés hesita, questionando sua capacidade e autoridade. Em resposta, Deus lhe dá sinais milagrosos para comprovar sua autoridade, como transformar seu cajado em uma serpente e curar sua mão leprosa. Arão, irmão de Moisés, também é nomeado porta-voz de Moisés. Moisés finalmente aceita o chamado de Deus e retorna ao Egito. O confronto com Faraó e as 10 pragas do Egito, Êxodo 5-12. Moisés e Arão confrontaram o Faraó, pedindo a libertação de Israel para que o povo possa adorar a Deus no deserto. O Faraó, arrogante e obstinado, recusa, e como resposta, Deus envia uma série de 10 plausivelmente, cada uma com o objetivo específico de julgar os deuses egípcios e demonstrar a supremacia do Deus de Israel. A resistência do faraó provoca cada vez mais diversas manifestações do poder divino. Águas transformadas em sangue, o Nilo, fonte de vida do Egito, transforma-se em sangue, matando peixes e tornando a água imprópria para consumo. Praga das rãs. Rãs invadem o país, entrando nas casas e afetando os alimentos e a vida cotidiana. Praga dos piolhos. O pó da terra se transforma em piolhos, afetando egípcios e seus animais. Praga das moscas. Enxames de moscas invadem o Egito, gerando doenças e destruição. Morte do gado. Uma peste mata o gado egípcio, mas preserva o gado dos israelitas. Úlceras. Feridas dolorosas aparecem nas pessoas e nos animais egípcios. Chuva tempestade de pedras e fogo.
uma tempestade de granizo, acompanhada de fogo, destruição de plantações e mata animais. Praga dos gafanhotos. Enxames de gafanhotos devoram as últimas colheitas e vegetação do Egito. Trevas. Uma escuridão densa cobre o Egito por 3 dias, exceto onde os israelitas moravam. Morte dos primogênitos. A última e mais devastadora praga. Todos os primogênitos egípcios morrem, desde o filho do faraó até o servo mais humilde. Para os israelitas, a salvação vem pela marca do sangue de um cordeiro sacrificado, que simboliza a Páscoa, as celebrações que instituem a libertação divina. Finalmente, após a 10ª praga, Faraó cede e permite que os israelitas saiam. Mas, após algum tempo, ele se arrependeu e os persegue até o Mar Vermelho. A travessia do Mar Vermelho e a jornada no deserto, Êxodo 13 ou 18. A travessia do Mar Vermelho é um dos momentos mais dramáticos de Êxodo. Quando o povo de Israel chega ao Mar Vermelho, sem possibilidade de fuga, Deus ordena que Moisés levante seu cajado. Milagrosamente, as águas se abram, permitindo que os israelitas atravessem em terra seca. Quando os egípcios tentam segui-los, as águas retornam e submergem o exército egípcio, que é destruído. Após essa vitória, o povo inicia uma longa jornada no deserto, onde enfrenta dificuldades como a falta de alimento e água. Eles frequentemente se queixam, ansiando pelos tempos mais simples no Egito. No entanto, Deus providencia milagrosamente o maná do céu para alimento, codornizes para carne e água da rocha para saciar a sede. A aliança no Monte Sinai e os 10 mandamentos, Êxodo 19, 24. Após a travessia do Mar Vermelho, os israelenses chegam ao Monte Sinai, onde Moisés sobe a montanha para receber as instruções de Deus. Deus estabelece uma aliança com Israel, tornando o seu povo escolhido, uma nação sacerdotal e santa, desde que obedecessem às suas leis. Para formalizar a aliança, Moisés recebe os 10 mandamentos, que cobrem princípios éticos e espirituais fundamentais para a vida do povo. A aliança e os mandamentos tornam-se a base da moralidade e espiritualidade do povo de Israel, ensinando o respeito a Deus, aos pais e aos outros, além da ética social, como a proibição do homicídio, adultério e roubo. O povo aceita a aliança, e Moisés constrói um altar e oferece sacrifícios a Deus, selando o pacto. A construção do tabernáculo e a presença de Deus, Êxodo 25 a 40. Deus ordena a construção do tabernáculo, um santuário móvel onde sua divina presença habitaria entre o povo de Israel. O tabernáculo deveria ser construído com materiais preciosos, e era composto por elementos sagrados, como a Arca da Aliança, a mesa dos pães da proposição, o candelabro de ouro vários e o altar do incenso. Além disso, Deus estabelece o sacerdócio e as leis rituais para a inspiração no tabernáculo. Embora o povo tenha sido chamado para a santidade, enquanto Moisés esteve no Monte Sinai, o povo cometeu o pecado de adoração a um bezerro de ouro, violando diretamente os mandamentos de Deus. Moisés, ao ver a idolatria, quebra as tábuas da aliança e intercede diante de Deus, pedindo perdão para o povo. Deus renova a aliança e instrui Moisés a construir uma nova versão das tábuas. O livro de Êxodo termina com a glória de Deus descendo sobre o tabernáculo, significando que sua presença estaria com o povo de Israel, guiando-os no deserto. Embora o caminho tenha sido árduo, Deus foi fiel em provar, proteger e guiar o seu povo, estabelecendo as bases para uma nação santa que vivesse segundo os seus princípios. A libertação de Israel e a formação da nação de Israel são figuras do plano divino de redenção. Assim como Moisés foi o libertador de Israel, Cristo é o verdadeiro libertador, que nos tira da escravidão do pecado e nos conduz à liberdade eterna. O livro de Êxodo, portanto, não conta apenas uma história histórica, mas aponta para o cumprimento da salvação que seria plenamente revelada em Cristo.
O livro de Êxodo carrega várias lições espirituais e teológicas profundas que podem ser refletidas de maneiras diferentes, dependendo do contexto de leitura. Algumas das reflexões mais importantes incluem a libertação de Deus. Êxodo é, essencialmente, um livro sobre libertação. A história de Israel sendo libertação da escravidão no Egito é um símbolo poderoso da salvação que Deus oferece a todos. Em um nível mais profundo, a libertação dos israelitas aponta para a libertação espiritual que Cristo oferece a todos os que estão aprisionados pelo pecado. Deus não apenas liberta seu povo fisicamente do cativeiro, mas também o guia para uma vida plena, baseado na sua vontade. Da mesma forma que Deus libertou Israel, Ele nos oferece libertação das prisões do pecado e da opressão do mal. Às vezes, a libertação é um processo doloroso e difícil, mas é necessário para uma vida plena e vívida de acordo com a vontade divina. Fidelidade e promessas de Deus. A fidelidade de Deus é um tema central em Êxodo. Apesar das dificuldades e murmurações do povo de Israel, Deus permanece fiel às suas promessas. Ele não abandona o seu povo, mesmo quando eles enfrentam desafios ou se afastam dele. O cumprimento da sua promessa de libertação, de condução de Israel para a terra prometida, mostra que Deus é digno de confiança e que Ele sempre cumpre o que promete. Deus continua sendo fiel às suas promessas. Mesmo quando passamos por dificuldades e incertezas, podemos confiar que Ele não nos abandona e que Sua palavra se cumpre em nossas vidas. A necessidade de obediência. A aliança que Deus faz com Israel no Monte Sinai, com os 10 mandamentos, destaca a importância da obediência às leis de Deus. A concordância não é apenas uma questão de seguir regras, mas uma forma de viver de maneira alinhada com o plano divino. O povo de Israel é chamado a ser uma nação santa, separada para Deus, o que implica em viver de maneira diferente das outras nações. A obedecer a Deus não é uma restrição, mas uma forma de experimentar a verdadeira liberdade e a presença dele. A obediência a Deus é fundamental para experimentar a plenitude da vida que Ele deseja para nós. Muitas vezes, a verdadeira liberdade é encontrada não em fazer o que queremos, mas em fazer a vontade de Deus. O processo de santificação. Deus não apenas liberta os israelitas da escravidão, mas também os chama para uma vida de santidade. A construção do tabernáculo, a instituição de rituais e o estabelecimento do sacerdócio refletem a importância de viver de maneira santa e dedicada a Deus. A santificação é um processo contínuo que exige esforço e cooperação com Deus, mas também é uma obra da sua graça. Assim como Israel foi chamado para ser uma nação santa, nós também somos chamados para viver de maneira santa, separados para Deus. Isso não significa perfeição, mas um compromisso contínuo de viver de acordo com os princípios divinos e buscar sua presença em nossas vidas. A soberania de Deus sobre todas as coisas. As 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho e os milagres realizados ao longo da jornada no deserto demonstram que Deus é soberano sobre toda a criação. Ele tem o poder de intervir na história e agir de maneira a cumprir seus propósitos, não importa as situações ou a resistência do ser humano. A soberania de Deus também se reflete no fato de que Ele usa até os inimigos para cumprir seus planos. O Faraó e o Egito servem como instrumentos para revelar a glória de Deus. Deus é soberano e nada escapa ao seu controle. Mesmo nas dificuldades ou quando enfrentamos adversários, podemos confiar que Deus está no comando e usará todas as coisas para cumprir seus propósitos em nossas vidas. A Páscoa e a Redenção. A instituição da Páscoa, com o sacrifício do Cordeiro e a marcação das portas com seu sangue, é uma das imagens mais poderosas de redenção. O Cordeiro sacrificado representa a morte substitutiva que traz a libertação do povo de Deus. Isso é uma pré-figura de Cristo, o Cordeiro de Deus, cujo sangue derramado na cruz liberta a humanidade do pecado e da morte. A Páscoa nos lembra do sacrifício de Cristo e do poder do seu sangue para nos libertar da escravidão do pecado.
A redenção não é algo que possamos conquistar por nossos próprios esforços, mas é um presente oferecido por Deus por meio de Cristo. O chamado à liderança e à intercessão. Moisés é um exemplo de liderança, mas também de intercessão. Ele não só lidera o povo, mas também intercede por ele quando o povo peça. Isso nos lembra que, como cristãos, somos chamados não apenas a liderados, mas a interceder pelos outros diante de Deus, especialmente quando vemos o povo de Deus se afastando ou enfrentando dificuldades. A liderança cristã envolve humildade, responsabilidade e, muitas vezes, o papel de intercessores. Como Moisés, devemos buscar o bem-estar dos outros e interceder por eles, especialmente em momentos de crise ou erro. Em resumo, o livro de Êxodo não é apenas uma narrativa histórica de liberação. Ele nos ensina sobre a natureza de Deus, seu poder, fidelidade, justiça e misericórdia, sobre o chamado à santidade e obediência, sobre a redenção que ele oferece, e sobre como ele quer que vivamos em comunidade com ele e com os outros. Ele aponta para Cristo como o verdadeiro libertador e nos desafia a viver de maneira alinhada com o seu plano de salvação para todos os povos. Se gostou, já segue e curte para mais vídeos como este. Deus abençoe a todos.